Olá, pessoal, sejam bem-vindos à evolução da nossa disciplina. Hoje vamos falar um pouco sobre o diagnóstico da realidade. A primeira coisa que a gente precisa entender é começar a compreender o conceito que nós precisamos para essa disciplina, para esse semestre, que é o que é uma cadeia produtiva. Para início de conversa, a cadeia produtiva é um conjunto de etapas interligadas e consecutivas que transformam a matéria-prima em produtos finais. A cadeia produtiva envolve vários agentes: produtores, fabricantes, transportadores, varejistas e prestadores de serviços até chegar ao produto final. Então, um esquema genérico de uma cadeia produtiva é pensar que, desde o fornecedor da matéria-prima até chegar ao cliente final, há uma cadeia de agentes e atores que vão passando por vários processos de transformação dessa matéria-prima, desse fornecedor de matéria-prima, até chegar ao cliente final. A cadeia produtiva está presente em praticamente tudo que consumimos, do café da manhã até o carro que utilizamos para trabalhar. Ela conecta fornecedores, indústrias, distribuidores e consumidores, garantindo que matérias-primas se transformem em produtos finais e atendam às nossas necessidades e desejos. E pensar em cadeia produtiva é entender que nenhum território escolhe qual é a cadeia produtiva que ele quer para aquela região. Ela surge a partir de vantagens e condicionantes locais. Pode ser condicionantes geográficas, pode ser um processo cultural e histórico, pode surgir a partir de uma infraestrutura e de logística, pode surgir a partir da necessidade de produtores e mercado consumidor final, e também pode surgir a partir de políticas públicas e instituições públicas, instituições privadas, que vão fomentar ou vão desejar que essa ou aquela cadeia produtiva se desenvolva ou melhore naquela localidade, naquela região. Né? Quais são, então, as cadeias, ou as principais cadeias produtivas do Tocantins, onde há o autograduado? O autograduado está presente em 15 municípios, em 15 polos, e em todos esses polos há cadeias produtivas que estão sendo desenvolvidas ou emergindo. Há cadeias produtivas primárias e cadeias produtivas secundárias. O nosso polo de Araguaçu tem a cadeia produtiva do gado, tanto quanto o polo de Paraná também tem a cadeia produtiva do gado como cadeia produtiva principal. Já como cadeia produtiva secundária, nós temos frigoríficos e laticínios e o turismo como atividade econômica lá em Paraná, apontado como cadeia produtiva secundária. Né? Podem notar que qual cadeia produtiva estudaremos, então, em Araguaçu e Paraná. Percebam que no próprio slogan, no próprio símbolo da cidade, as cadeias produtivas, elas aparecem. Ó o gado aqui, estando presente, ó o turismo aqui, estando presente no próprio escudo da região. Normalmente, quando a gente vê um escudo de uma região, ou uma bandeira de uma região, costuma-se colocar aquilo que mais se produz, né? Costuma-se colocar, né, a vocação do local. Então, percebam que a produção agropecuária está muito presente já no escudo da cidade, tanto de Araguaçu como de Paraná. Como mostrei anteriormente, Araguaçu é o gado de leite e o gado de corte. Então, como cadeia secundária, nós temos frigoríficos e laticínios. Em Paraná, é o gado de corte e o turismo como cadeia secundária. E aí vocês podem perceber que nós colocamos aqui algumas possibilidades ou alguns atores que podem fazer parte dessa cadeia produtiva. Em Araguaçu, nós elencamos aqui laticínios locais, pequenos produtores de leite, associações. Em Paraná, nós elegemos aqui fazendeiros tradicionais, vaqueiros, comércio local que depende do agro ou que depende do turismo. Agora, evidentemente que nada impede que dentro do estudo da cadeia produtiva de Araguaçu, o turismo também seja identificado. Então, por isso é importante que você conheça da sua região, conheça do seu polo, quais são os atores e qual é a cadeia produtiva que mais se destaca, quais são os atores que mais se destacam dentro, né, da sua região. Né?
E aí, quando a gente está falando na disciplina, que é o diagnóstico, o tema da aula de hoje, ele é a primeira fase. É, é o primeiro passo para a gente poder identificar, dentro da minha cadeia produtiva, dentro do meu polo, quais são os pontos nevrálgicos, quais são os pontos que merecem a atenção para eu poder pensar num plano de ação. A segunda fase será a intervenção, a atividade intervencionista. E a terceira fase será o relatório final dessa atividade intervencionista e a apresentação do seminário. A primeira fase, que é o diagnóstico, que é onde eu vou construir um plano de ação, eu vou primeiro, e aí o seu tutor presencial vai te ajudar muito nisso, a formar equipes de até 5 acadêmicos. O segundo passo é escolher qual etapa o agente da cadeia que focarão, se é extração, se é produção, transformação, transporte, comercialização ou consumo. O terceiro passo é estabelecer o contato prévio com o público-alvo da etapa escolhida. Se é a extração, verifique lá na cadeia produtiva quais são os atores que fazem parte da extração para eu poder fazer o contato. Se é o comércio, então quais são os atores desse comércio que eu vou fazer o contato. O quarto passo é preparar o material de coleta de informações, no caso, o questionário para as entrevistas. O questionário já está pronto, né? Você já tem esse questionário pronto, você não vai ter que pensar em construir um questionário. Você só vai aplicar esse questionário, que eu vou falar logo mais adiante na nossa conversa. Depois que você, nesse quarto passo, que é a coleta da informação, você vai precisar também agendar essas entrevistas que você identificou, né, o ponto focal que você identificou lá no segundo passo e no terceiro passo. O quinto passo é realizar a entrevista com a aplicação do questionário. O sexto passo é tabular os dados e interpretar as informações. E o sétimo passo é discutir com o seu tutor, online, presencial, com o professor Paulo, comigo, qual é a atividade, qual é a ação intervencionista que você vai estar realizando no seu polo, no seu município, a partir desse questionário, desse diagnóstico levantado. Lembre que dentro da nossa metodologia de trabalho, haverá um dia em que você irá apresentar esse diagnóstico. E é bem provável que nessa apresentação do diagnóstico, você já diga qual é o ponto que você identificou e qual é a cadeia, dessa cadeia produtiva, qual é o ator que você vai estar realizando essa atividade intervencionista, né? A segunda e a terceira fase, né? A segunda e a terceira fase a gente vai discutir mais à frente, né? A gente vai ter momentos especiais, mídias especiais, rotas especiais para discutir tanto a fase da ação intervencionista quanto a fase do relatório final. Vamos focar agora nessa primeira fase, que é o diagnóstico para a construção do plano de ação. Então, o foco desta aula, o foco desta fase, a aplicação do diagnóstico. Ainda sobre o diagnóstico, ainda sobre o diagnóstico, temos que entender que ele deverá pesquisar sobre a cadeia produtiva em Araguaçu e Paraná. Lá vocês devem conhecer bem quais são os agentes que fazem parte dessa cadeia produtiva. Então, leiam matérias, leiam jornais, visitem o portal da prefeitura, conversem com as pessoas da área que fazem parte daquela cadeia produtiva, né? Visite empresas onde há agentes dessa cadeia produtiva, ou produtores, ou instituições financeiras, ou associações. Visite instituições que dão suporte ao fomento à cadeia produtiva, como, por exemplo, a Embrapa, Secretaria Municipal da Agricultura, Secretaria Municipal do Turismo. Por que eu digo para vocês visitarem empresas ou instituições que dão suporte? Porque é bem provável que dentro dessas instituições eles já tenham lá identificado, né, dentro dessa cadeia produtiva, um elo ou outro que precisa de uma atenção maior. Então, pode ser que nessa visita, nessa instituição, já saiam de lá, você já saia de lá, né, com uma ideia de uma atividade intervencionista que vai atender não só o diagnóstico que vocês levantaram, mas também uma necessidade que essa ou aquela instituição tenha sentido dentro daquela cadeia produtiva, né? O questionário que vocês vão aplicar, ele é dividido em 3 blocos, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Ele tem 10 questões
E essas 10 questões estão divididas na ODS 8, 9, 12 e 17. Né? Então, no momento que vocês aplicarem esse questionário, vocês vão levantar uma demanda, levantar um ponto nevrálgico que merece a atenção de vocês dentro de um ou outro ator da cadeia produtiva. E ao realizar essa entrevista, ao aplicar esse diagnóstico, leia todo o questionário com antecedência, né? Agende o dia e o horário da entrevista. Tenha uma postura respeitosa, uma linguagem, um olhar e uma escuta. Lembrando que não é a pessoa que você vai entrevistar que vai preencher o questionário. É você que vai preencher o questionário. Tanto que é uma entrevista. Né? O questionário é só um suporte à sua entrevista. Então, você vai precisar ter uma escuta atenta para poder identificar ali no questionário se é a questão A, B, C, D, E ou F que você vai marcar. É você que vai interpretar a escuta do seu entrevistado para poder marcar o questionário. Marque apenas uma alternativa. Por que isso? Porque na hora que você estiver fazendo o mapeamento ou o ranqueamento desse questionário aplicado, vai ficar mais fácil para você fazer o seu diagnóstico. Agradeça ao entrevistado e agradeça pela participação. E agradeça isso em nome da universidade, que, afinal de contas, você está lá representando a universidade. Né? Depois que você aplicou o questionário, é importante que você tabule, interprete e analise os dados. Junte todos os questionários e contabilize as respostas. Identifique as respostas preponderantes. Analise o porquê dessa preponderância. Discuta com a equipe qual é a ação intervencionista que será interessante proposta para a intervenção nessa área de preponderância que vocês identificarem. Né? E acesse o fórum, converse, né, com os nossos consultores presenciais e online para você entender a melhor forma que você irá ter para você poder contemplar, né, essa atividade ou essa pesquisa, essa atividade que você vai estar realizando. Eu parei o compartilhamento aqui para conversar um pouco com vocês, né? Eu fui rápido na discussão dos slides, porque eles estão disponíveis, né, lá na sua rota. Você vai ter acesso tanto ao questionário quanto ao slide dessa aula, onde a gente aborda as cadeias produtivas. Quero chamar a atenção de vocês, porque na hora de você realizar esse diagnóstico, nós vamos deixar colocado lá na rota um trabalho que a FIEP fez. É um trabalho em consultoria que ela fez, aonde ela já fez o mapeamento dessa cadeia produtiva, aonde ela já levantou os pontos positivos e os pontos negativos dessa cadeia produtiva, e aonde também ela já aplicou a matriz SWOT, aonde ela já identificou lá os pontos que necessitam de atenção. Então, de repente, discutindo aí com o tutor presencial, a primeira coisa que vocês precisam é se inteirar desse diagnóstico que a Fieto já fez. Né? Até para identificar, dentro do elo da cadeia produtiva que vocês escolheram para o seu polo, Araguaçu, Paraná, né? Se é o produtor, se é a associação, se é o consumidor final, se é a cadeia de transporte, se é a cadeia de armazenamento, se é o pessoal que faz a silagem, se é o açougue, se é o frigorífico, né? Para que você, quando você for aplicar o questionário dentro desse elo da cadeia produtiva, vocês já vão com o conhecimento prévio desse diagnóstico, já foi feito pela FIEP. Né? Ali já tem um grande trabalho, já é um trabalho massivo, né? Que grande parte das necessidades que vocês vão precisar identificar com o questionário já foi levantada. Então, o questionário que vocês vão aplicar, né, na entrevista que vocês vão aplicar lá no elo da cadeia produtiva, no agente local da cadeia produtiva, ele é um dos instrumentos que vai te ajudar a construir a ação intervencionista. Né? Mas aquele diagnóstico que a Fieto fez também é um instrumento importante, né, para você já chegar lá meio que sabendo quais são os pontos que merecem a sua atenção. E, acima de tudo, o conhecimento da localidade. E eu estou falando aqui de forma esparsa. Eu não conheço a localidade de Paraná, eu não conheço a localidade de Araguaçu. Vocês conhecem muito bem. Vocês sabem muito bem quem são os produtores, quem são esses agentes que fazem parte desse elo da cadeia produtiva. Pode ser que dentro dos grupos que vocês constituíram, pode ser que uma pessoa tenha mais proximidade com essa ou com aquela associação, com essa ou com aquele frigorífico, com essa ou com aquele produtor,
com essa ou com aquele grupo de comerciantes, pode ser que tenha mais proximidade com a Embrapa, pode ser que tenha mais proximidade com a Secretaria de Indústria e Comércio da sua prefeitura, pode ser que tenha mais proximidade, por exemplo, com uma instituição financeira, né? E aí, estando ciente da onde você tem mais proximidade, onde você tem mais acesso a informações, é que vai ajudar também na hora de você identificar e escolher, dentro daquela cadeia que eu mostrei para vocês, né, daquele ciclo produtivo, qual é o ator que você vai estar entrevistando e, por consequência, qual é o grupo focal, qual é o ator que você vai estar realizando a atividade intervencionista. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou exemplificar o que eu estou falando para vocês. Vamos imaginar que nós tenhamos apresentado ou aplicado a entrevista como associação de produtores. Vamos imaginar que vocês identificaram que dentro dessa associação de produtores, o acesso ao crédito é um grande problema deles. Eles não têm facilidade ou têm dificuldade de acessar o crédito para melhorar a produção local. Então, eu já imagino que eu poderia estar indo até as instituições financeiras que fazem parte do meu município, do meu polo, e estar conversando com essas instituições financeiras, por exemplo, para chegar lá e marcar um momento com essa associação, né, para fazer, por exemplo, uma palestra sobre como ter acesso ao crédito, né, ou quais são as modalidades de crédito que essa instituição financeira tem voltado para aqueles produtores, né? Pode ser também que vocês identificaram, né, no seu diagnóstico, na aplicação do questionário, ou na sua observação, porque o questionário é um elemento, né? É um ponto, é um suporte. O diagnóstico da FIETO é um outro suporte, é um outro elemento que vai ajudar você a entender qual é o ponto que merece a atenção na sua cadeia produtiva. Mas também a sua experiência local ajuda muito, né? Pode ser que você, enquanto membro da comunidade, por exemplo, né, entenda, por exemplo, lá na feira, que os feirantes precisam, né, que é um dos elos da cadeia produtiva, que é a comercialização da matéria-prima ou do produto processado até chegar ao produtor final, pode ser que dentro desses feirantes ou dentro daquela feira você sinta a necessidade, né, ou que você tenha conversado já antecipadamente ou previamente com alguns feirantes, ou pode ser que você seja feirante e você sinta uma necessidade pontual de melhoria, né, lá naquela feira. Pode ser que uma necessidade seja uma forma de melhor divulgar os produtos. Então, você, com a sua equipe, pode pensar numa atividade intervencionista, onde você vai ensinar estratégias ou criar estratégias junto com esse grupo focal de como divulgar melhor os produtos que eles lá comercializam. Pode ser que eles queiram um dia a mais, né, um local a mais para ser colocado como exposição dos produtos, e aí você pode fazer uma intermediação, um elo, junto à prefeitura ou junto ao responsável por aquela feira coberta, para poder pensar numa outra estratégia, uma feira de produtores locais. Então, assim, há uma série de atividades extensionistas que você pode estar realizando a partir de uma necessidade local que pode estar, né, que vai ser visualizada na aplicação deste questionário e no estudo do diagnóstico que a FIETO fez. Então, assim, pela primeira vez, né, a gente tem um diagnóstico para realizar, e é a partir desse diagnóstico que a gente vai pensar na atividade intervencionista. Então, tenham bastante cuidado, bastante atenção e bastante carinho, né, com esse diagnóstico, né, para que vocês possam ter elementos importantes, né, para que vocês possam identificar dentro da cadeia produtiva qual é o elo mais fraco, qual é o elo que precisa de maior atenção de vocês, e assim, por consequência, a ação intervencionista ela venha cumprir o seu papel, que é atender uma demanda local, atender um problema local que vocês, com a expertise de vocês, poderão estar trabalhando e realizando. Agradeço a atenção de vocês, revisem o material, revejam todo o material que está postado na rota
1, na rota 2 e nas rotas futuras, né? Haverão rotas futuras específicas para falar do plano de trabalho, por exemplo. Essa é específica para falar do diagnóstico. Converse com os tutores, converse, né, com a nossa equipe, tirem todas as dúvidas de vocês para que a gente possa realizar um bom diagnóstico, coletar informações úteis e pensar em atividades extensionistas que serão úteis, que serão importantes para a nossa localidade. Estamos à disposição. Um grande abraço.